Para falar a respeito deste assunto, nós vamos convidar a pediatra e com pós-graduação em nutrologia, nutróloga, doutora Érica Chaves. Doutora Érica, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Nós vamos falar a respeito desse período que está sendo recebeu até uma cor especial, né, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, boa tarde. Uma espécie de, como é que eu posso dizer? Mês dourado? Isso, né? Isso. O aleitamento materno, o leite materno, por suas características, é considerado como um alimento de ouro. Entendi. Um alimento de ouro, né? Porque confere proteção a bebê, tem todos os nutrientes, então é considerado um alimento de ouro. Por isso faz alusão ao agosto dourado, por ser um alimento de ouro. Do dia 1º ao dia 7 de agosto, nós comemoramos e celebramos a Semana Mundial de Amamentação. Um momento em que a gente busca conscientizar a população de uma maneira geral para o aleitamento materno, por suas... o que o aleitamento materno pode trazer de benefícios na saúde da criança e na saúde... Quais são esses benefícios? Certo. Então, os benefícios, eles podem ser imediatos, podem ser a médio e a longo prazo. No caso da saúde do bebê, a criança que é amamentada em até 1 hora após o nascimento, ela reduz muito o risco de contrair infecções, reduz o risco de mortalidade. Diminui a incidência também nessas crianças que são amamentadas de doenças como diarreia, como infecções respiratórias, como alergias. Isso no período da amamentação ou para um longo período? Isso em médio prazo. A longo prazo, na vida adulta, que benefícios essa amamentação pode trazer? Reduz o risco de doenças como hipertensão, sobrepeso, obesidade, né, na vida adulta. Tudo isso em consequência de uma amamentação que foi adequada. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde orientam que essas mães façam a amamentação até 2 anos de vida, mas que ela seja de forma exclusiva até o 6º mês, não sendo necessário a introdução de fórmulas infantis, de água, de suco, de chás, que ela seja feita de forma exclusiva. Então, fazendo uma amamentação de uma maneira adequada, essa amamentação traz sim muitos benefícios. Agora, doutora Érica, muitas mães têm problemas, dificuldades para amamentar. Isso. Esses problemas podem acontecer. O que fazer em situações assim? Então, assim, a amamentação a gente sabe que é um ato que requer persistência, paciência e tempo integral, né? Então, o bebê, ele mama nos primeiros meses de vida de 8 a 12 vezes ao dia. Cada mamada pode ter uma duração variada, então a gente sabe que isso requer muita paciência. Aquelas mães que estão mais inseguras, com baixa autoestima, que são mães de primeira viagem, que não receberam a orientação adequada durante a gestação, elas podem interpretar como a procura do bebê várias vezes ao dia, como um leite que é fraco, ou um bebê que sente fome o tempo todo, ou um bebê que a produção de leite que não está suficiente. Então, isso acaba levando ao desmame, né? Existem mulheres que não produzem leite? Não, na verdade, o leite materno, a produção do leite, ela está associada ao estímulo, né? Então, quanto mais o bebê sugar, mais esse leite vai produzir. Então, o que é que ela acha? Meu bebê está passando muito tempo no meu seio, mas é porque cada bebê tem um ritmo de mamada, né? Então, isso acaba levando à introdução de um complemento, de uma fórmula que pode não ser adequada para o bebê, né? E o bebê, sem o bebê precisar, sendo que uma orientação poderia ser o suficiente para que isso não Mas não existe caso de mulheres que não conseguem produzir leite mesmo com estímulo? Não. A mulher, ela foi feita para amamentar, né? A não ser que ela tenha alguma condição psicológica, como uma depressão pós-parto, ou alguma doença na mama, ou doenças em que ela não pode amamentar. Mas, a princípio, toda mulher foi preparada para amamentar. Então, né? a regra é ter condições de fazer. E uma outra dificuldade em relação ao bebê está na dificuldade da técnica e da pega, que acaba fazendo com que essa mama fique muito engurgitada, acaba tendo fissuras na mama, e aquele ato prazeroso de interação mãe-filho, na verdade, se torna um ato doloroso para a mãe. Tudo porque a técnica para amamentar não está correta. O bebê, ele tem uma forma
uma forma ideal de segurar, né? Que é o que a gente chama de pega. O bebê ele deve sugar adequadamente. E quando isso não acontece, pode trazer dor, principalmente nas mamas, por ingurgitação, por fissuras. Tudo isso deve ser avaliado por um profissional. Como fazer para que esse gesto, o ato, a amamentação seja menos estressante possível, tanto para o bebê quanto para a mãe? Primeiro, eu falei aqui dos benefícios que ele pode trazer para a saúde do bebê e pode trazer benefícios para a saúde da mãe também. Só que a gente tem que ver que a amamentação, ela deve ter o incentivo de toda a comunidade. A mãe deve receber o incentivo em casa, deve ter um lar que seja propício à amamentação. Ela deve receber incentivo do trabalho, porque tem leis e a licença maternidade que resguarda isso a ela, de estar com o filho o tempo todo para amamentar, né? E o Ministério da Saúde incentiva que a população, de uma maneira geral, incentive também essa mãe a amamentar. A gente vê muitos casos de... Que não desestimule, né? Isso, de preconceito. Às vezes a mãe está em um ambiente público e as pessoas acham que aquilo não é uma coisa normal, quando na verdade é uma coisa normal, né? A amamentação é uma coisa normal, mas muitas vezes ainda tem um certo preconceito com o ato de amamentar, principalmente em lugares públicos. E uma outra dica é que essas mamães, quando tiverem alguma dificuldade, sempre procurem um profissional da saúde, para que essas dúvidas que elas tenham sejam sanadas, né? E que o profissional de saúde, aqui eu faço um alerta, não minimize as queixas dessas mães, porque ela está passando por um processo realmente que é muito difícil. Ela é um ser que vem ao mundo, né? O bebezinho é um ser novo que vem ao mundo, ela não conhece aquele bebê e vem cheia de dúvidas, e muitas vezes o profissional pode interpretar aquilo como uma besteira, mas não. Então, é valorizar as queixas que essa mãe tem em relação à amamentação. E eu queria agradecer a doutora Érica. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos no Hospital São Marcos, que nos ajudam aqui nesse quadro Vida, aqui no nosso Jornal do Piauí.